Bom dia, graça e paz, querido irmão e amigo. Nosso dia a dia com Deus hoje, continuamos a nossa série Uns aos Outros. E hoje eu quero compartilhar um mandamento, que é um mandamento que vem de uma forma negativa. Está lá em Romanos, capítulo 14, o versículo 13, que diz assim: portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Então, o mandamento de hoje é: não julgueis uns aos outros. Ou como diz aqui em Romanos, deixemos. Se de alguma maneira estamos fazendo isso ou pensando em fazer, que nós deixemos de fazer, é o que a Bíblia nos fala. E o que é julgar? Em primeiro lugar, julgar não é deixar de ter senso crítico. É claro que nós temos, como seres humanos, como pessoas, nós temos um senso crítico. Se não fosse assim, a própria palavra de Deus seria incoerente no seu ensino. Porque a palavra de Deus nos ensina a admoestar um ao outro, nos ensina a questão da disciplina. Se você vê o seu irmão pecar, você deve lá repreendê-lo e tal. Nos ensina sobre discernirmos aquilo que é certo, aquilo que é errado. Então, é claro que julgar não significa ter um senso crítico. Nós temos um senso crítico, é normal. Mas não julgar o irmão, significa não avaliar pela nossa justiça própria, às vezes por aquilo que nós entendemos que seja o certo, por aquilo que nós achamos que é o certo, porque nós achamos que para nós é aquela maneira de agir, aquela maneira de falar, então nós julgamos sobre o nosso padrão. Não devemos julgar o irmão também de forma carnal, não devemos julgar de forma nenhuma, mas o não julgar, ele está falando sobre sermos carnais, né? Porque nós não conhecemos o coração do outro, nós não sabemos as reais motivações do outro. Então, tome cuidado, não julgue, porque senão você pode estar agindo de forma carnal. Não julgamos os outros porque a Bíblia fala que nós não expressamos condenação. Julgar na Bíblia muitas vezes tem esse sentido de condenação, de desagrado em relação ao irmão, de crítica. E é claro que nesse sentido de não julgar, ele está falando, cuidado, porque muitas vezes nós estamos muito mais prontos a criticar, a derrubar o outro com a nossa palavra, do que realmente ajudá-lo a crescer, a melhorar. Então, cuidado, porque o nosso julgamento pode expressar condenação, e condenação é algo que nós não podemos fazer em relação a ninguém. O único que é juiz é Deus. Então, quando nós julgamos, nós estamos nos colocando no lugar de Deus e nós não podemos fazer isso. Eu quero deixar também um outro texto, que é lá o de Mateus, quando Jesus ensina sobre isso. Mateus 7, versículo 1 em diante, diz assim: não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer a seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então, Jesus estava ensinando: não julguem, não julguem. E aí ele coloca: para que vocês não sejam julgados. A mesma medida com que nós julgamos, nós somos julgados. E aí ele fala, dá um exemplo aqui interessante, ele diz, você tem que olhar para si mesmo.
Porque como você vai dizer, deixa eu tirar o cisco do seu olho, se você tem uma trave no seu olho? Então tira a trave do seu e depois você vai lá e socorre o outro, tira o cisco do outro. Então cuidado, o que ele estava dizendo, nós não devemos julgar os outros, mas nós devemos refletir, olhar para nós mesmos em primeiro lugar, para nossa vida e a nossa situação e o nosso andar com Deus. O propósito desse mandamento é para mantermos a igreja unida, a unidade da igreja. Essa questão de ficar julgando, condenando um ao outro, muitas vezes leva ao preconceito, leva a atitudes impensadas, leva ao afastamento de pessoas. Então, não julgueis, nos leva à manutenção da unidade da igreja, né? Nos faz não tomar o lugar de Deus, nos faz não desenvolver preconceito, juízo e trazer juízo sobre nós mesmos. Então, cuidado. A palavra de Deus nos ensina, não julgueis uns aos outros. Eu quero deixar para você o finalzinho aqui de um comentário do pastor John Stott sobre esse texto de Mateus. E eu quero deixar isso com você finalizando. Ele diz assim, resumindo, a ordem de não julgar não é uma exigência para que sejamos cegos, mas antes uma exortação a sermos generosos. Jesus não nos diz que deixemos de ser homens, deixando de lado o poder crítico que nos distingue dos animais, mas que renunciemos à ambição presunçosa de sermos Deus, colocando-nos na posição de juiz. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos capacite. Oremos. Senhor, muito obrigado, ó Deus. Obrigado porque o Senhor nos ama tanto, ó Pai, que tem cuidado de nós, tem nos abençoado, tem nos ajudado. Ainda que sejamos falhos, ó Deus, o Senhor sempre estende a sua mão de graça, de misericórdia. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos compassivos como o Senhor, a sermos misericordiosos como o Senhor, a sermos, ó Deus, longânimos, pacientes, amorosos como o Senhor. Ó Pai, ajuda-nos, ó Deus, a não sermos juízes, mas a ajudarmos realmente um ao outro, ó Deus, olharmos para o outro e não sermos preconceituosos, não sermos, ó Deus, ficarmos pensando que nos motivos, por causa da nossa maneira de ser ou de viver, mas, ó Deus, que nós possamos olhar com amor e colocar tudo nas mãos do Senhor. Porque, como diz a Tua palavra, os apóstolos mesmo disseram, quem me julga é o Senhor. O Senhor é o nosso juiz. Que nós possamos entender isso, ó Pai, e entregar tudo nas mãos do Senhor. Ó Pai, ajuda-nos, ó Pai, a sermos ajudadores uns dos outros e não juízes uns dos outros. Pai, abençoa-nos, ó Pai. Tem misericórdia, mais uma vez te pedimos, da nossa cidade, do nosso país, que precisa tanto, ó Deus, de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Ó Pai, tem misericórdia, cura a nossa nação, cura, ó Deus, opera na vida dos governantes, ó Pai. Tenhamos governantes sábios, governantes que sejam, ó Deus, cristãos de verdade, ó Pai, para governarem com sabedoria, com discernimento essa nação. E nos abençoe, ó Pai. Nós clamamos, nós pedimos a Tua ajuda, ó Pai. Precisamos do Senhor. E, Pai, muito obrigado por tudo que já tens feito, ó Pai. Te louvamos e te agradecemos por tudo. E te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe você, abençoe a sua família, que você e a sua família tenham um dia na presença de Jesus.